Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a premiação do selo Gramame e sobre o seminário que abordou os novos instrumentos de prevenção e combate à corrupção. Também vai ver uma matéria sobre o drama vivido por estudantes da zona rural do município de Areia que tiveram suas escolas fechadas pela prefeitura. A promotoria já ajuizou uma ação civil pública requerendo a reabertura das unidades de ensino. No estúdio, vamos receber a coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde, Fátima Moraes. Ela vai falar sobre violência obstétrica. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Três escolas da zona rural do município de Areia foram fechadas e, para garantir o direito à educação de várias crianças, a Promotoria de Justiça ajuizou uma ação civil pública requerendo a reabertura dessas unidades de ensino. A ação ainda aguarda julgamento. A seguir, você vai conhecer o drama vivido pelos estudantes, famílias e professores. Pode chamar pra cá, mãe? Nessa turma são 16 crianças. O choro que interrompe a entrevista da professora voluntária Josivânia é de tristeza por ver a escola em que estudou fechando as portas. Na verdade, desde o início, quando nós resolvemos montar isso aqui, foi uma ajuda de todo mundo. Toda a comunidade, as pessoas de fora, que se mobilizaram, se sensibilizaram com a nossa situação e resolveram ajudar. Então, material escolar, lanche para as crianças, tudo. A escola Maria Emília Maracajá fica na zona rural de Areia e é uma das 13 escolas fechadas pela Prefeitura do município em menos de 2 anos. Segundo o Ministério Público da Paraíba, os decretos foram feitos em desacordo com as orientações do MEC e da Lei de Diretrizes e Bases. Um prejuízo sem tamanho que fez a promotoria ajuizar uma ação civil pública para que a Prefeitura reabra as unidades de ensino. Até agora, apesar de ter ingressado com ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, que no caso seria a concessão de uma liminar para a reabertura da escola, até que a situação fosse definitivamente resolvida no judiciário, com a procedência ou improcedência da ação, mas infelizmente o entendimento da juíza foi outro e ela postergou a concessão, a apreciação da medida da tutela antecipada para depois do contraditório. O terreno onde a escola foi construída fica no quintal da Casa da Família de Dona Prazeres, que depois de 33 anos volta a colaborar com a unidade de ensino, desta vez oferecendo banheiro, um quarto para guardar os materiais e até lanche para que as crianças não fiquem com fome. Não é atender A, nem B, nem C, não. É atender as crianças que precisam de educação para que sejam, de fato, pessoas capazes de tornar um país melhor, mais justo, mais honesto e mais competitivo no mundo inteiro. Sob o calor da lona improvisada pelos próprios pais, 49 estudantes se dividem em 3 salas. Cada uma abriga 2 turmas. É o chamado ensino seriado. Foi esse o argumento da Prefeitura de Areia para o fechamento da escola, ao esquecer que investimentos poderiam sanar o problema. A Prefeitura fala muito em diálogo, mas só quer chegar e impor o que eles querem. Não, a minha sugestão é essa. Então, isso não é diálogo. Diálogo é você criar a sugestão junto. Não você chegar e dizer, minha sugestão é essa. E pronto, e acabou. Então, termina que prejudica as crianças, e a gente fica aqui aguardando. Os pais descartam a possibilidade de matricular os filhos em outras unidades de ensino. O motivo é o sucateamento dos ônibus escolares oferecidos pela Prefeitura de Areia. Dos 14 veículos inspecionados pelo Detran e pelo Ministério Público este ano, apenas 2 estavam em condições de circular com segurança. Eu estava andando, então a mala se abriu, só fez se abrir, então quase que eu caía, aí meu primo pegou e me puxou.
vai desde motorista com CNH vencida até falta de pedido de suporte, portas irregulares, sirene de ré, tacógrafo com defeito, tacógrafo defeituoso, quebrado, e várias irregularidades, lanternas de freio e várias irregularidades. Enquanto a ação civil pública ajuizada pelo MPPB espera um desfecho, o Joalisson sonha com dias melhores. Porque era bom e não era muito zoada. E também não chovia muito. Era transporte escolar, tinha lanche. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a premiação do selo Gramame e sobre o seminário a respeito dos novos instrumentos de prevenção e combate à corrupção promovido pelo Ministério Público. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Há alguns anos, os Ministérios Públicos do Estado e Federal têm desenvolvido um trabalho conjunto para proteger a bacia do Gramame. Um comitê foi criado e uma das atividades já promovidas por ele foi o concurso para a criação da logomarca do selo Gramame. A seguir, você vai conhecer os vencedores desse concurso. Desde 2008, o Ministério Público da Paraíba une esforços com órgãos parceiros para proteger a bacia do Rio Gramame, manancial que banha o litoral sul do estado. Por estar situado na Grande João Pessoa, o local tem sofrido com a ação humana. O desmatamento da sua bacia, despejo de lixo e até vazamento de soda cáustica tem feito o Comitê Gestor do Fórum Permanente de Proteção do Gramame, do qual o MPPB faz parte, pensar em alternativas para reverter a situação. A lei da Política Nacional de Recursos Hídricos diz que o monitoramento, o controle social é feito por toda a sociedade. Então, o Ministério Público entra como um moderador. Como moderador, nós instituímos o fórum chamando empresas privadas e instituições públicas para participarem desse fórum e chama a sociedade civil organizada para participar. Dos objetivos do fórum, no termo de cooperação técnica assinado, é instituir algumas campanhas que possa trazer a reeducação das pessoas para o uso conservador da água, ou seja, o uso sustentável da água, a conservação dos recursos hídricos. E se preservar o meio ambiente é pensar no futuro, por que não envolver todas as gerações na mesma discussão? Foi pensando assim que o Fórum Permanente de Proteção do Gramame criou o concurso para escolher o selo do Gramame. A ideia é representar através de uma marca visual a luta pela preservação do local. Foram inscritas mais de 70 propostas, mas apenas 12 foram premiadas nas categorias Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Sociedade Civil. O concurso foi direcionado a alunos e escolas dos municípios paraibanos de Pedras de Fogo, Alhandra, Pitimbu, Caporã, Conde, Santa Rita, Baiê e João Pessoa. O Gabriel ficou em primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental. Com apenas 7 anos, ele já sabe a importância de cuidar da natureza. A água é muito importante para todos os seres vivos. Sem água a gente não vive. A Giovana Freire mora em Gramame e sabe bem da importância de se juntar à causa e preservar aquela região. Sem a água a gente não consegue viver praticamente.
Aí podemos preservar o nosso rio, cuidar da natureza e assim conseguir uma vida melhor. O nosso foco é transformar essas crianças cidadãos melhores no sentido deles, para eles próprios. Então, o meio ambiente para a gente não é separado, não é uma atividade transversal, não é uma disciplina transversal, é o cotidiano. Além dos Ministérios Públicos da Paraíba, Federal e do Trabalho, que encabeçam o fórum juntamente com outros órgãos ligados ao assunto, a empresa responsável pelo tratamento do manancial também apoiou a iniciativa do Selo do Gramame. O Rio Gramame, a bacia do rio, é extremamente importante para a cidade de João Pessoa. E dessa forma, a gente tem todo o interesse em interagir, né, para a preservação desse manancial que abastece João Pessoa e toda essa região. Daí a nossa preocupação em estar presente nessa iniciativa que a gente julga extremamente oportuna e necessária, não só para essa, como para as demais gerações que virão. Juntos, os autores dos 12 trabalhos escolhidos receberam R$24 mil em premiação, mas apenas uma ideia será escolhida para representar oficialmente o Selo do Gramame. A nossa gestão está terminando e o próximo coordenador do fórum é o procurador José Godoy, do Ministério Público Federal, porque pelo estatuto é alternado, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Ele é quem vai definir quando vai ser reunida o fórum, o gabinete do fórum, para escolher. Provavelmente isso será feito no final de maio. O enfrentamento da corrupção no Brasil exige dos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, capacitações permanentes. No último dia 6, promotores de justiça participaram do seminário que abordou os novos instrumentos para combater e prevenir esse mal que assola o país. É o que você confere agora. Novos instrumentos de prevenção e combate à corrupção. Este foi o tema do seminário organizado pelo Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP da Paraíba. O combate à corrupção é um anseio hoje da sociedade e o Ministério Público, sintonizado com esse anseio, tem priorizado, particularmente o nosso Ministério Público da Paraíba, tem priorizado essa área de atuação e tem produzido bons frutos, e a fim de fomentar ainda mais, de motivar os colegas, de trazer novas experiências, nós procuramos trazer o que há de melhor no país hoje, aqui para a Paraíba. Trouxemos o conselheiro nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, que é responsável por essa temática naquele órgão nacional e que tem esse papel de articular as ações em todo o país, de tentar uniformizar ações, de tentar trazer boas experiências de um lado para outro dessa nação. O evento, que aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em João Pessoa, contou com a presença de membros e servidores do órgão. O coordenador do Fórum Nacional de Combate à Corrupção e membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira, falou do papel do CNMP no combate à corrupção. A primeira grande mensagem é dizer que o CNMP fomenta a atuação uniforme para todos os Ministérios Públicos do Brasil e tem esse assunto como prioridade a partir de lá do CNMP. E, em segundo lugar, é também passar a mensagem de que realmente é uma temática muitíssimo importante, está na pauta do dia, permanecerá por um longo tempo e enquanto houver a necessidade de um Brasil melhor a partir de uma atuação mais honesta e mais íntegra. Já o promotor de justiça do MP do Mato Grosso, René Duó Souza, falou sobre como a noção de compliance pode ajudar o Ministério Público no enfrentamento à corrupção. Então, o Ministério Público precisa compreender o funcionamento, a adequação, a efetividade de um programa de compliance, para não se deixar enganar, não se deixar ser enganado por eventuais utilizações equivocadas do Instituto. E a gente procura hoje aqui trazer para o Ministério Público da Paraíba essas informações. São informações bastante práticas, embora tenha um conteúdo científico e jurídico, mas o objetivo principal é credenciar os promotores, os membros aqui do Ministério Público e os servidores do Ministério Público da Paraíba, para que compreendam o funcionamento de um compliance e não se deixem eventualmente ser enganados por programas fraudulentos. Guilherme France,
membro da ONG Transparência Internacional, aproveitou a passagem pela Paraíba para colaborar com o evento e apresentou ao público propostas de novas medidas contra a corrupção. Precisamos desenvolver os instrumentos de controle social para dar força à sociedade civil, às organizações que hoje já fazem um trabalho fantástico, acompanhando os gastos públicos, contratos, licitações, aprimorando os instrumentos de transparência, trazendo práticas internacionais bem-sucedidas para o Brasil. Essas novas medidas incluem todas essas propostas e, de fato, é um pacote bastante amplo que está ainda disponível para a construção pública. Nós ainda estamos recebendo consulta, nós ainda estamos recebendo críticas no nosso site, que é novasmedidas.transparencianacional.org.br. E uma das operações mais recentes promovidas pelo Ministério Público Estadual e Polícia Federal foi a Operação Checkmate, que desarticulou um esquema criminoso envolvendo o prefeito de Cabedelo, vereadores, servidores públicos efetivos e comissionados e empresários. O Procurador-Geral de Justiça Francisco Seráfico falou sobre essa operação. Olha, se trata de uma operação conjunta do Ministério Público da Paraíba, através do GAECO, com a Polícia Federal, uma investigação iniciada já há alguns meses, onde a partir de uma colaboração premiada, homologada judicialmente, se coletaram novas provas e se descortinou a existência de uma organização criminosa instalada no município de Cabedelo, com núcleos definidos na Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores. Então, se tratou de uma operação conjunta com diversas provas, como interceptação telefônica, busca exploratória, oitiva de pessoas e, de forma sigilosa, ao se verificar isso, foram solicitadas ao Tribunal de Justiça medidas de prisão preventiva, de busca e apreensão, de sequestro de bens e de afastamento de funções públicas dos servidores envolvidos. No próximo bloco, não perca a entrevista com a coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde da Paraíba, Fátima Moraes. Ela vai falar sobre violência obstétrica. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Nesta edição, vamos receber em nosso estúdio Fátima Moraes. Ela é coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde e vai falar sobre violência obstétrica. Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre importante a gente estar levando mais informação, para as nossas usuárias. Vamos começar a entrevista explicando aos telespectadores do que se trata a violência obstétrica. Ok, a violência obstétrica é toda aquela violência que acontece durante a gestação, durante o parto, durante o nascimento e durante o pós-parto, o puerpério, ou seja, depois que o bebê nasce. Então, toda a violência que acontece com a mulher durante esse período é caracterizada como violência obstétrica. Ela pode ser tanto psicológica, como pode ser verbal, como pode ser sexual, como pode ser também por alguns procedimentos desnecessários que ocorra durante esse período gestacional da mulher. Então, assim, isso a gente considera como violência obstétrica. Por que ocorre a violência obstétrica? Bom, muitas vezes a gente fica se perguntando, de fato, por que ocorre violência obstétrica, num período
que é tão bonito para a mulher, né? Um período que a mulher vai estar trazendo vida, né? Uma pessoa, né? Uma pessoinha nova que vai estar chegando, de celebração, é um momento de celebração, de festa, né? Mas, enfim, essa cultura de promover a violência nesse período, nesse espaço onde a gente precisa ser cuidado, que são as maternidades, né, os hospitais, ela está arraigada meio que à cultura mesmo, né? Então, hoje, quando a gente vai trabalhar a questão da humanização do parto, a gente tem que trabalhar essa quebra também de paradigmas que vem se perpetuando ao longo dos tempos. É uma episiotomia que é desnecessária, é uma cesariana que não é indicada, né? É a negação de direitos que essa mulher tem, por exemplo, o não direito de escolha da posição de parto que essa mulher escolha, o que seja mais confortável para a mulher. Então, assim, é uma depilação que ela precise fazer. Ou seja, a mulher, ela tem que estar ciente do seu corpo e ela tem que ter a autonomia, o empoderamento e o poder de decisão também. Se ela não quer depilar, ela não é obrigada a depilar. São lavagens intestinais também, que muitas vezes são feitas, né, quando essa mulher chega para parir, que também não é necessário. É o jejum a longo prazo, né, um longo tempo que essa mulher passa sem tomar água, né, e sem comer. Então, nós temos pesquisas, né, baseadas em evidências científicas que apontam que todos esses procedimentos, eles são desnecessários e acarreta sofrimento para essa mulher, seja físico, né, orgânico ou psicológico. Desde 2005, a lei garante à mulher o direito de ter um acompanhante no momento do parto, mas muitos serviços em todo o país negam a entrada desse acompanhante. Por que isso acontece? Essa atitude também pode ser considerada violência obstétrica? Sim, é uma violência obstétrica porque é um direito da mulher, né? Está em lei, é um direito da mulher e também cientificamente é comprovado que o acompanhante vai promover um bem-estar, né, para essa mulher, uma autoconfiança para essa mulher, né, e vai promover também mais segurança nesse momento também para a mulher. Então, assim, hoje, de fato, nós temos alguns serviços, né, bem menos, eu te digo, por exemplo, quando a gente começou a implementar a Rede Cegonha aqui no estado em 2012, né, nós tínhamos muitos serviços que não permitia, né, o acompanhante de livre escolha, lembrando que a lei diz exatamente isso, que o direito ao acompanhante de livre escolha da mulher, ou seja, pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, né, pode ser a companheira, pode ser o companheiro, enfim, é de livre escolha da mulher. Então, muitas maternidades, muitos serviços alegavam que a sua estrutura, né, física não comportava, né? Realmente, nós temos maternidades antigas, né, e ainda trabalhamos com a questão das enfermarias coletivas, ou seja, são aquelas enfermarias onde ficam várias mulheres lá, tem os leitos, várias camas, várias mulheres. E aí eles alegavam que a privacidade das outras mulheres, né, iriam estar sendo invadida de uma certa forma. E aí a gente mostrou que existe algumas formas da gente promover ou seja, deixar que a mulher possa ter esse acompanhante de livre escolha, né, e aí fazer valer essa lei, não invadindo a privacidade dessas mulheres. Então, o serviço ele pode estar botando biombos entre um leito e outro, né? Pode-se conversar também com o acompanhante. A gente tem maternidades aqui no estado que faziam conversas, isso é importante, antes do acompanhante entrar na enfermaria e mostrava a importância, olha, na hora da outra
pessoa, da outra mãezinha que está lá, ela for amamentar ou tiver algum procedimento, um curativo, o senhor dá uma saidinha, depois o senhor retorna. Ou seja, existe algumas conversas, alguns diálogos, né, que podem ser feitos e aí se permitir que essa mulher tenha o acompanhamento. E aí, em todo o período, no pré-parto e no parto. Então, assim, alguns profissionais também se recusam a receber, por exemplo, esse acompanhante na hora do parto, e aí a gente precisa chegar junto e ter que conversar. No serviço privado isso é bem menos, né? Então, antes da lei já tinha todo essa abertura no serviço privado, mas no serviço público isso a gente vem trabalhando e tem melhorado, mas ainda temos algumas negativas. E quando isso acontece, a família, né, a mulher, ela pode sim denunciar, o acompanhante ele pode sim denunciar, né, o serviço. É bom que fale com a direção, procure falar com a direção da maternidade para tentar resolver no momento. E caso isso não seja possível, continuar sendo negado, ele pode sim fazer um BO, né? Ele pode denunciar. Fátima, no caso de ser comprovado que houve violência obstétrica, o que pode acontecer com os profissionais de saúde? Olha só, existem alguns estados no Brasil, a exemplo de São Paulo, Santa Catarina, são estados que já existe uma lei, né, que é em relação à violência obstétrica. E aí até informa locais que podem ser denunciados, enfim. Aqui no estado a gente tem uma lei municipal, que é no município de João Pessoa, mas ainda não temos uma lei estadual. Mas é importante falar o seguinte, que no caso de uma denúncia de violência obstétrica, essa denúncia, a intenção não é criminalizar os profissionais, né, mas é despertá-los para a importância, né, de estar cuidando do outro de fato, né, de uma forma humana, né. E outra coisa, uma das questões, esses estados que já têm uma lei, eles prevêem também uma indenização para a usuária que sofre a violência. Mas para isso acontecer precisa de fato ter a denúncia, né? A usuária ela precisa estar com a cópia do prontuário, que é um direito, inclusive, se ela se sentiu violentada, ela pode solicitar uma cópia do prontuário no serviço. E aí quando ela for formalizar essa denúncia, é importante que ela leve essa cópia desse prontuário. E aí você pode me dizer, e aonde é que pode denunciar? Como eu te disse, aqui no estado a gente ainda não tem, mas pode-se fazer denúncia no Ministério Público, nas ouvidorias de saúde, então, nas maternidades. Nós temos ouvidorias, na Secretaria de Saúde do Estado, nós temos ouvidorias de saúde e nas secretarias municipais de saúde também existem as ouvidorias. Então, essas mulheres elas podem denunciar, é importante saber, inclusive, quem foi que atendeu, né? Quem foi que provocou, porque não é porque o nome é violência obstétrica que é só o obstetra que vai estar provocando esse tipo de violência, não. São todos os profissionais envolvidos no processo, né, de acompanhamento dessa mulher. Ela pode sofrer, por exemplo, uma violência obstétrica no pré-natal, né, na gestação, desde a entrada, desde a recepção, né, da maternidade até o período puerperal. E o que a Secretaria tem feito para prevenir esse problema nos serviços de saúde, principalmente nas maternidades? Então, desde 2012, quando a gente implantou a Rede Cegonha, ela traz, né, o programa de humanização do parto e nascimento, que já vem desde 2003, né, mas que em 2012 a política foi melhor implementada, né, trouxe mais incentivos e trouxe muito a discussão, né, da questão do parto humanizado. Então, desde então, a gente vem implementando alguns indicadores de qualidade de assistência nas nossas maternidades.
Esses indicadores são, por exemplo, a redução do número de cesariana, redução do número de episiotomia, né, a implantação da primeira hora, a primeira hora de ouro do bebê, que é exatamente assim que o bebê nasce, não fazer muitos procedimentos e simplesmente colocá-lo no peito da mãe, deixar ele com a mãe por 1 hora, né? Lógico que tem que ser observado o estado que esse bebê nasce. Então, se ele nasce saudável, que não precise de nenhuma intervenção, então ele pode sim ficar a sua primeira hora de nascimento com a mãe e posteriormente serão feitos os procedimentos, né, do protocolo. A questão do acolhimento com classificação de risco também dessa mulher, ou seja, muitas mulheres chegavam e não eram visto de acordo com a sua necessidade, ela ficava lá esperando horas. Então, hoje tem que ser implantado em todas as maternidades a classificação de risco, né, obstetra. Esses são uns dos indicadores, mas a gente tem muito mais indicadores que vai estar medindo, né, que vai estar mensurando como é que essa assistência ela tem melhorado, né, e como é que a gente pode estar trabalhando, além de uma ausculta à usuária. Então, no monitoramento da rede Cegonha, que é feito, existe uma entrevista no serviço, existe uma visita em cada maternidade, onde é avaliado cada indicador desse, né? Também é conversado com a direção e com os profissionais da maternidade, e também é conversado com cada usuária, além de ficar as pessoas que estão fazendo esse monitoramento, precisa ficar no período da manhã, à tarde e à noite também no serviço, para checar em loco como é que está sendo feita essa rotina. Então, isso está sendo interessante. E a gente está com um plano piloto hoje, numa maternidade nossa do estado, que é o Acolhe SUS, que é um plano piloto a nível nacional, foi implantado na nossa maternidade Frei Damião, onde a gente vai trabalhar também de forma mais reforçada a humanização, né, na obstetrícia. Então, assim, a gente, inclusive, depois espera estar levando para os outros serviços. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição, né, sempre que vocês precisarem, porque eu acho que todo espaço em que a gente possa estar levando informação, né, é interessante e a gente precisa potencializar sempre. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.